Uma boa noite a todos os irmãos da Igreja do Parque Seleta. Graças a Deus, mais uma noite, domingo, a qual eu tenho o privilégio de compartilhar com vocês a palavra do Senhor. E hoje nós iremos meditar no Evangelho segundo escreveu João, no seu capítulo 14. Então, antes de nós lermos o texto, então chamar as crianças que estão presentes para que elas façam um desenho. Então, esse desenho vocês vão desenhar um caminho, uma estrada, e na ponta dessa estrada uma montanha, e lá na montanha um palácio, uma mansão enorme, e Jesus na frente dessa mansão. E você vai desenhar lá embaixo e está apontando para as pessoas Jesus que está lá na porta dessa mansão, lá no alto da montanha. Então, vão desenhar um caminho e vai desenhar uma mansão, Jesus na porta ali dessa mansão e você lá embaixo apontando para as pessoas Jesus que está lá na porta da mansão. Então, hoje nós vamos aprender que Jesus é o único caminho que conduz à casa do Pai, às mansões celestiais. Então, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu João, no seu capítulo 14. Vamos ler. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-la teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. E disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? E respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente até aqui do versículo 1 ao versículo 6. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, Deus o Todo-Poderoso, diante da Tua presença, juntamente com os nossos irmãos que estão cultuando a Ti, ó Deus, em seus lares, nós queremos agradecer pelo privilégio de termos a Tua palavra, de lê-la, de estudá-la, de falar a respeito de Ti, ó Deus, e do Teu Filho unigênito, nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Teu Santo Espírito, que inspirou os escritores sagrados, os evangelistas, a escreverem a narrativa bíblica, que o Senhor ilumina nosso entendimento para a compreensão da Tua palavra e que a Tua palavra, Senhor, nós sejamos transformados por intermédio dela, Deus. Que o nosso coração seja um coração mais devotado a Ti, um coração fiel a Ti, ó Deus, e que possamos andar nos Teus caminhos todos os dias da nossa vida. É o que nós pedimos no nome santo do Teu Filho unigênito, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, no momento a qual é narrado esse texto que acabamos de ler, o acontecimento que é apresentado aqui acontece já nos últimos momentos do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é naqueles momentos a qual ele está caminhando em direção à cruz. Então ele está reunido ali com seus discípulos. E para o Senhor Jesus Cristo, se os irmãos abrirem a palavra, voltarem a palavra umas páginas atrás, por exemplo, no capítulo 12, no versículo 27, ele vai dizer, agora está angustiada a minha alma. E que direi eu, Pai, salva-me dessa hora, mas precisamente para com este propósito eu vim para esta hora. E no momento ali a qual ele está reunido com os seus discípulos, no capítulo 13, no versículo 21, diz assim, ditas estas coisas, angustiou-se Jesus
em espírito. E aqui ele afirma que um dentre aqueles 12 a qual ele escolheu, um deles o trairia. Então era um momento que o Senhor já estava em direção à cruz, um momento de agonia em seu coração, e ele fala aos seus discípulos que aonde ele iria, eles não poderiam ir naquele momento, e isso angustia os discípulos a respeito destas palavras de partida do Senhor Jesus Cristo. E Pedro toma a iniciativa, de dizer que por ele daria a vida por Jesus. E Jesus disse que darias a vida por mim antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então, à vista disso, os discípulos ali de uma forma ficaram perturbados, turbados ali em seu coração. Se até mesmo Pedro, com o destaque que ele tem juntamente com os outros discípulos, a fé dele seria abalada, imagina os outros discípulos. Então, em razão dessas palavras de despedida do Senhor, de partida, então os discípulos estavam ali, de certa forma, turbados em seu coração. E o Senhor Jesus Cristo, como descrevemos nos textos anteriores, angustiados em seu espírito. E aqui já no primeiro versículo, algo que aprendemos do Senhor Jesus, quando ele diz isso: não se turbe o vosso coração. Até mesmo nesse momento de caminhada em direção à cruz, em todos os sofrimentos a qual ele passaria, ele se doa aos seus discípulos, confortando para que eles não venham turbar o seu coração. Porque até mesmo nisso o Senhor Jesus Cristo ele passa para com os seus discípulos, ele sofre em lugar dos seus discípulos. E ele vem dizer: creiam, credes em Deus, crede também em mim. Existem várias formas de interpretar. Alguns comentaristas dizem que se ele fala na forma do indicativo e depois do imperativo, as duas formas devem ser entendidas como um imperativo, como uma ordem. Credes em Deus, crede também em mim. Da mesma forma como eles acreditam em Deus e de certa forma poderiam estar ali com a fé abalada, mas credes em Deus e creia também em Jesus. O que o Senhor Jesus está querendo dizer para eles: olha, para eles que têm acompanhado toda a vida de Jesus, todo o seu ministério, eles têm visto os sinais que o Senhor Jesus Cristo tem realizado. E o apóstolo João, quando escreve este evangelho, dizendo a respeito do Verbo, que o Verbo estava no princípio com Deus e o Verbo era Deus e que todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. João estava dizendo ali que o Verbo é Deus. Então, os discípulos ali que caminhavam com o Senhor, muitas vezes ainda não tinham entendido muitas coisas a respeito de com quem eles estavam caminhando, andando com o Senhor Jesus, mas muitas vezes, algumas vezes equivocados a respeito do seu Mestre. Então, Cristo diz: não se turbe o vosso coração. Se vocês estão tristes, se vocês estão perturbados, perplexos a respeito das palavras que eu vos disse, a respeito da minha partida, não fiquem perturbados. Credes em Deus, credes também em mim. Aí ele vai dizer o porquê disso tudo. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo, que para onde ele vai é a casa do Pai, é de onde ele veio, para lá ele retorna. E algo que aprendemos com o Senhor Jesus Cristo é que o seu desejo é estar juntamente com os seus discípulos. Então essa partida, esse momento que seria de tristeza para com os discípulos, ela não seria de toda ruim, pois teria um objetivo: ele iria preparar um lugar.
E essa preparação, depois ele voltaria. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então era necessário que ele passasse por aquele momento angustiante que ele passou, de ser levado ali no momento que ele está no jardim do Getsemane, no momento qual ele ora a Deus, que se possível passasse aquele cálice, mas que fosse feito à vontade de Deus, e um momento ao qual o seu suor se tornou em gotas de sangue, momento difícil para o nosso Senhor Jesus Cristo, e nisto chega os exércitos ali, os guardas prendem Jesus, o levam ali depois para o Sinédrio, para Pilatos, para Herodes, Pilatos novamente, e condenam o Senhor Jesus Cristo. Então tudo isso era necessário que ele passasse para que ele fosse ao Pai e preparasse lugar para os seus discípulos. Os discípulos que deixaram tudo, a qual ele foi chamando, deixaram suas redes e seguiram o Senhor Jesus. Alguns deixaram a sua coletoria, alguns deixaram seus afazeres, os seus negócios e foram atrás, seguindo ao Senhor Jesus pela palavra pela qual ele falava, não importando se o Filho do Homem não tinha um lugar onde reclinar a cabeça, mas ele está garantindo para todas essas pessoas que o seguiram um local e uma habitação diante do Pai. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Há moradas para todos, e hoje ainda é estendido esse convite do Senhor Jesus Cristo, que há moradas aonde o Senhor Jesus está. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E ele foi preparar lugar. E olha o que ele diz no versículo 3: E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então o desejo do Senhor, depois de ter feito tudo essa preparação, é ele voltar para recebermos a nós mesmos, para que nós estejamos junto com o Senhor. O desejo do Senhor Jesus é de estar com o seu povo. E o povo de Deus deve ter esse desejo de estar com o Senhor Jesus Cristo. Então a presença de Jesus é algo que nós devemos anelar a todo momento das nossas vidas. Muitas vezes nós não especulamos como será a realidade ali do céu. Algo que nós devemos desejar e ansiar de todo o nosso coração é que ali está o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual é o motivo de nós ansiarmos por desejar as mansões celestiais? É unicamente para estarmos com o Senhor Jesus, que é o nosso bem supremo. E ele vem dizer ali para os discípulos, né? E vós sabeis o caminho para onde vou. Então ele faz essa afirmação: olha, eu vou ali para o Pai. E muitas vezes eles, como eu falei anteriormente, angustiados por saber a respeito de não entender aquelas palavras de despedida do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus dizendo agora: e vós sabeis para onde eu vou. Aí um discípulo toma uma iniciativa de forma até corajosa, vista de não ter entendido ainda o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo, que como nós sabemos o caminho, né? Eu não estou sabendo de nada disso a respeito do qual você está falando. E ele disse-lhe Tomé, versículo 5, Senhor, não sabemos para onde vai, como saber o caminho? O Senhor Jesus Cristo já tinha dito anteriormente, né? Tinha falado, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou lá, teria dito. Ele nem teria dito se assim não fosse verdade. E agora Tomé está dizendo: Senhor, não sabemos para onde vai e como saber
o caminho? Como saber o caminho? A minha esposa, ela gosta muito do livro Alice no País das Maravilhas. Em casa temos, acho que 4 ou 5 versões desse livro. E dos momentos desse livro bastante interessante é quando Alice ali está caminhando e na árvore está o gato de Cheshire e ela pergunta, né, qual é o caminho que ela deve seguir, né? Aí o gato pergunta qual que é o destino, para onde você vai? E ela diz, não tem destino nenhum. E o gato diz, então não interessa o caminho para onde você vai, se você não tem destino. Mas aqui em Tomé, ele quer saber a localização, quer saber aonde o Senhor vai. Nós não sabemos o caminho, então de forma negativa, né, ele já responde, não sabemos para onde vais e como saber o caminho, e faz essa pergunta, essa indagação, como saber o caminho? E Jesus responde, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, respondendo à pergunta de Tomé, que disse que não sabia para onde Jesus vai, e como saber o caminho, e a resposta do Senhor Jesus é que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Há comentaristas que dizem que quando Jesus disse isso, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, que a ênfase no texto é a respeito do caminho, é a palavra caminho, o substantivo caminho, e os outros substantivos seriam subordinados a esse substantivo principal. Então poderia o versículo ser corretamente traduzido, eu sou o caminho verdadeiro e vivo, já que a ênfase está na palavra ali no substantivo caminho. Então ele diz, não há outra forma de você chegar ao Pai, não há outro caminho a qual não seja através do Filho. Por isso que a pessoa de Jesus Cristo, ela é o principal, ela é o foco de condução a Deus, de acesso a Deus. Não existe alguma outra forma de alguém chegar até Deus se não for através da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por ele ser o caminho verdadeiro e vivo, porque ele é a verdade. E o apóstolo João, ele descreve lá no capítulo 1, versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Então ele é o caminho, ele é a verdade. E nós aprendemos que ele também é o caminho porque ele incorpora a suprema revelação de Deus. E João escrevendo ainda no capítulo 1, no versículo 18, que ninguém jamais viu a Deus, e Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, ele é a revelação de Deus. Ele é a autorrevelação da sua palavra posta em carne, que é o Verbo que se encarna, o Verbo que se faz homem. Jesus é o caminho para Deus porque ele é a vida de Deus. E João, ainda no capítulo 1, versículo 4, diz, a vida estava nele e a vida é a luz dos homens. Então ele é a vida porque ele tem vida em si mesmo. E João, escrevendo no capítulo 5, versículo 26, vai dizer, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. Então, caminho, verdade e a vida. Então, ninguém pode mais dizer, assim como o Senhor Jesus diz, ninguém vai ao Pai senão por mim, somente através dele. Nos nossos dias, é disseminado, né, a ideia entre as pessoas de que todos os caminhos levam a Deus. Então, se você fala para algum conhecido seu, um colega seu, eu estou seguindo ao Senhor Jesus, estou frequentando a igreja, aí eles vão até dizer, que bom, né? Porque todos os caminhos levam
a Deus. Mas o próprio Senhor Jesus disse: eu sou o caminho. Credes em Deus, crede também em mim. Então, se você hoje que está ouvindo essa mensagem ainda não se conscientizou, não foi revelado a você da exclusividade de o acesso a Deus é através da pessoa do Senhor Jesus, então, meu amigo, fique ciente das palavras do Senhor Jesus. Creia nele, crede em Deus, creia no Senhor Jesus e nas palavras a qual ele disse que ele é o caminho. Ele diz que na casa do Pai há muitas moradas. E se nós queremos acesso a essas moradas, é somente através do seu Filho unigênito, nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós vivemos dias difíceis. Nós temos ouvido e visto coisas a qual há muito tempo muitas pessoas não viam, mesmo em tempos de guerra. Nós temos presenciado pessoas morrerem, pessoas serem contaminadas, pessoas serem internadas. Nós temos visto e ouvido hospitais lotados. Esse é o tempo, meus irmãos, de cada vez nós mais apegarmos ao caminho que conduz a Deus. Então, se nós temos um momento de angústia em nosso coração, presenciado todas as coisas que estão acontecendo, a palavra de Jesus para o seu coração é: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Apegue-se à paz que o Senhor Jesus Cristo concede. Ele é a base da nossa paz. Descanse nele, descanse nas promessas que ele faz e nas suas palavras. Naquele momento, os discípulos estavam ali, angustiados, não entendendo as palavras de Jesus quando ele falava a respeito da sua partida. Isso entristecia os corações deles, mas ele vem dizer para que eles não venham perturbar o coração deles. Creiam em Deus, creiam também em mim. Então, a todos nós, meus irmãos, algo para nós meditarmos em nosso coração ao decorrer da nossa semana. Não venhamos perturbar o nosso coração. Nós estamos no caminho, nós sabemos identificar o caminho que é o Senhor Jesus Cristo. Então, naqueles momentos, os discípulos, mesmo caminhando com o Senhor, ainda confusos com respeito à pessoa de Jesus, mas o Senhor Jesus ali de forma explícita apresenta para eles: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Possamos todos nós estarmos em acesso a este caminho através da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos orar? Senhor Deus, queremos agradecer a Deus pelo privilégio que o Senhor nos concede de nos amar e de apresentar o caminho, que é o Teu Filho, que não só o caminho, mas também a verdade e também a vida. Queremos agradecer a Deus porque nos amou e, como prova do Teu amor, concedeu-nos o Teu Filho unigênito, nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a vida dele, entregando-se à morte e morte de cruz. Obrigado, Senhor, pelo Teu Filho unigênito. Obrigado, a Deus, pelo Teu Filho que ressuscitou ao terceiro dia depois de morto e ascendeu ao céu e está sentado à Tua direita e por nós intercede. A cada um, ó Senhor, que está prestando culto a Ti nesse momento, que tem ouvido esta mensagem, que o Senhor, Pai, possa se revelar a cada um, Pai. Se alguém ainda não se conscientizou, ainda não abriu o coração para Ti, Senhor, que possa, Senhor, conhecer a Ti, ó Deus, o único Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviou, e saber, ó Deus, que o Senhor Jesus é o único caminho que conduz a Ti. Que o Senhor abençoe cada um de nós, abençoa, Senhor, a nossa semana, a de cada um, Pai, e abençoa, Pai, as nossas famílias,
em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos, a cada um de vocês.